paz. Hoje eu queria começar nossa conversa com um convite. Um convite para a gente pensar junto sobre algo que ocupa o centro dos nossos dias. Vamos parar um instante para pensar nisso. Essa sensação que a gente tem no dia a dia com o trabalho. Sabe, às vezes parece um peso, um fardo mesmo. Outras vezes a gente sente um propósito ali. De onde será que vem isso? E mais, será que o que a gente sente no dia a dia é de fato a verdade mais profunda sobre o que significa trabalhar? Então, vamos lá. Vamos tentar ir na raiz dessa questão. Porque, olha, muitas vezes a cultura, o mundo ao nosso redor, nos faz enxergar o trabalho como, sei lá, o mal necessário, né? Quase uma punição. Mas a verdade original mesmo, é muito mais nobre. E olha que interessante isso aqui. A ordem para trabalhar, ela foi dada lá no paraíso, antes da queda, antes do pecado. Ou seja, não era um castigo, de jeito nenhum, era uma missão, um convite para participar da obra do próprio Criador. Pensa só, Deus que trabalhou para criar tudo, nos chamou para sermos colaboradores dele. E aqui está o ponto central de tudo, a chave da questão. Na sua essência, o trabalho é dignidade. É isso mesmo. É o jeito que a gente tem de descobrir os tesouros que Deus espalhou na criação, de moldar a beleza com as nossas próprias mãos. E olha que incrível! Nesse processo, a gente se torna mais plenamente quem a gente foi chamado para ser. Ok, mas aí vem a pergunta, né? Se o trabalho é uma coisa tão nobre, tão boa, por que tantas vezes ele é tão cansativo? Por que dói? Bom, a resposta para isso está na ferida do pecado. O pecado não anulou a bênção do trabalho, mas ele adicionou o peso do esforço. E entender essa diferença é fundamental. A fadiga, o cansaço, a dificuldade de fazer as coisas, tudo isso veio depois. Foi aí que o trabalho passou a exigir, como a Bíblia diz, o suor do rosto. Mas, e isso é o mais importante, a dignidade dele, a sua essência, essa ideia de participar da obra de Deus, isso ficou intacto. Sabe, essa é uma verdade para a gente guardar bem no coração. Mesmo naqueles dias difíceis, sabe, no meio da frustração, do cansaço que parece que não vai passar, o ato de trabalhar em si ainda é um dom. Continua sendo um caminho de realização para a nossa vida aqui na Terra. E é agora que a gente chega no ponto que muda absolutamente tudo. Cristo, o próprio Deus que se fez homem, ele foi um trabalhador. Lá em Nazaré, na sua vida escondida, ele não só trabalhou com as próprias mãos, mas elevou cada esforço nosso, cada cansaço, a um nível de significado que a gente nem imaginava. Pois é, com Cristo, aquela parte difícil do trabalho, a parte penosa, ganha um valor de redenção. Cada gota de suor, cada momento de fadiga, quando a gente oferece isso com amor, unindo ao sacrifício dele na cruz, tudo se transforma. Deixa de ser só um peso e vira um meio de purificação, um jeito de colaborar na redenção do mundo. Que coisa impressionante! E isso, claro, nos leva a um pequeno exame de consciência, né? Quando aparece uma dificuldade no trabalho, qual é a nossa primeira reação? É reclamar? Ou a gente se lembra que pode oferecer aquilo? Será que a gente tem transformado essa luta diária em oração, num ato de amor de verdade a Deus e aos outros? Bom, depois de entender o porquê de tudo isso, vamos pensar no como. Como que a gente santifica o trabalho na prática, no dia a dia? E olha, não é sobre fazer coisas extraordinárias, não. É sobre fazer o comum, o ordinário, com um amor extraordinário. E para isso, a gente precisa cultivar algumas virtudes bem concretas. É isso aí. Um trabalho que quer ser santo exige virtudes bem humanas. Não adianta só ter boa intenção, sabe? A execução tem que ser boa também. A negligência, a incompetência, o desleixo, tudo isso acaba ofendendo a nossa própria dignidade, ofende as pessoas que a gente está servindo e, no fim das contas, ofende a Deus. E o caminho para isso é bem claro. Não importa qual seja a nossa ocupação. Pode ser um estudante, alguém que cuida da casa, um arquiteto no escritório, não importa. Primeiro passo, buscar ser competente naquilo que se faz. Segundo passo, praticar a diligência, a constância, fazer bem feito sempre. E terceiro, lutar todo santo dia contra a preguiça, aquele inimigo que tenta a gente a começar 1000 coisas e não terminar nenhuma. E essa citação do Concílio Vaticano II mostra o quanto isso é sério. Fazer mal ao próprio trabalho, seja por preguiça ou por descaso, não é só um deslize bobo, sem importância. É, na verdade, faltar com a caridade e com a justiça. É um assunto, sim, de peso eterno. E com isso, a gente chega ao ponto mais alto da nossa reflexão.
Quando a gente junta competência profissional com uma vida de fé, de verdade, autêntica, o nosso trabalho vira o testemunho mais poderoso que existe. É uma forma de evangelizar em silêncio, mas que é muito, muito eficaz. Vamos pensar um pouco nisso. Quando alguém é conhecido por ser um profissional excelente, honesto, dedicado, as palavras dessa pessoa ganham um peso diferente, não é verdade? O exemplo de um trabalho bem feito abre o coração dos outros. As pessoas começam a ver o evangelho em ação, antes mesmo de ouvir uma palavra. Que imagem poderosa, não é? A nossa mesa de trabalho, a nossa oficina, a nossa cozinha, tudo isso pode virar um pedestal onde Cristo é elevado. Um lugar onde as pessoas, só de olharem para a qualidade do que a gente faz, conseguem ter um vislumbre da beleza daquele a quem a gente serve. E para nos guiar nessa caminhada, nessa jornada, a gente tem o modelo perfeito, São José, o carpinteiro de Nazaré. O homem que teve a honra, a imensa honra, de ensinar o próprio Deus a trabalhar com mãos humanas. Pensa nisso. E o segredo de São José não era só perfeição técnica, sabe? Não era só fazer a cadeira perfeita. Estava no espírito por trás de tudo. Cada móvel, cada peça que ele fazia era feita com a intenção de servir, de tornar a vida de alguma outra família um pouquinho mais agradável. Para ele, o trabalho era um jeito concreto de amar. E a gente termina então com essa pergunta. Uma pergunta para levar para a vida. Não para pensar amanhã, mas hoje. Nessa tarefa que está aí na nossa frente agora, como podemos imitar São José? Como transformar esse esforço num serviço que deixa a vida de alguém um pouco melhor, um pouco mais leve, um pouco mais bela? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.